Da Graça é um programa da Igreja Presbiteriana de Estância. A Igreja Presbiteriana de Estância fica na Rua Gomecindo Bessa 124. Você é o nosso convidado especial, está sempre conosco, bendizendo, exaltando o nome do Senhor. Os cultos são dia de quinta-feira, às 19 horas, portanto hoje, domingo às 9 horas da manhã e também às 18 horas e 30 minutos. Você e toda a sua família são nossos convidados especiais. Segunda, sexta-feira, das 9 às 10 horas da manhã, o Triunfo da Graça, um programa da Igreja Presbiteriana de Estância. Disse Jesus: Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Eu quero, nesta hora, neste momento santo, conversar sobre o objeto mais precioso de nós. A própria Bíblia chama Deus de objeto, né? Objeto de adoração, que é Deus. E Deus tem nos ensinado isso através da sua palavra, que Ele é, de fato, o objeto mais precioso da nossa vida. Deve ser. Embora nós temos, como ser humano, dificuldade de tê-lo como sendo o objeto precioso. E eu queria me referir ao Salmo 73, que é um dos salmos mais lindos que eu já ouvi, já li, reli. O Salmo 73 ele é marcado e remarcado porque eu acho o Salmo 73 lindo. E tem uma música que é baseada no Salmo 73 e eu quero escutar com você esta música linda, maravilhosa. Essa música ela é muito linda, porque essa música retrata o Salmo 73 no versículo 25. Salmo 73, versículo 25 diz assim: A quem tenho eu nos céus, senão a ti? E na terra nada mais desejo, além de estar junto de ti. Que coisa linda! Como ser humano, ele tem essa capacidade de confessar. Eu estava ontem assistindo uma cena, né? Nós estamos muito assim.
na internet com o celular ligado, assistindo aí numa das redes sociais, e eu assisti uma cena que é muito linda. E eu fiquei pensando comigo mesmo, Deus, o ser humano, ele é capaz de fazermos chorar. O ser humano é capaz de nos fazer chorar de indignação pela injustiça, pela maldade, pela indiferença, pela incredulidade. O ser humano é capaz de fazermos chorar, de nos fazer chorar pela brutalidade, pela incompreensão. Isso é fato, né? O ser humano tem esse poder de entristecer o nosso coração, de dizer, poxa, eu perdi a esperança no ser humano. Eu penso que o ser humano ele não tem a capacidade, ele não retrata aquilo que ele foi criado. O ser humano tem essa capacidade. Mas o mesmo ser humano, não estou falando a mesma pessoa, mas o mesmo ser humano tem a capacidade de nos fazer chorar de alegria, de esperança, por encontrar pessoas que tem essa ação. Então, o ser humano tem muito isso, o ser humano. Então, na cena foi, eu não sei se dá a impressão que a cena não é projetada, ou que é arquitetada, ou que é um teatro. Dá a impressão que não seja tal coisa. Mas se foi, é muito bonita. Eu penso que não foi. A cena é que uma senhora está num restaurante e ela está ali com a bolsa e tem um rapaz que paga a comida dele, deixa o dinheiro lá e sai. E aquela senhora sai da mesa dela e ela vai comer o resto daquela comida. Então a garçonete chega, toma o prato da senhora, pega o dinheiro lá que está lá, e a senhora fica assim, tipo, desconsolada, porque ela queria comer. Aí a garçonete vem e traz um prato e alimenta aquela senhora. Mas ela diz, eu não tenho dinheiro, e olha para a bolsa, eu não tenho dinheiro, e dá um abraço. Então nós, seres humanos, nós surpreendemos. Não surpreendemos a Deus. A Deus nós não surpreendemos, porque Deus é Deus. Mas nós surpreendemos pessoas outras com as nossas atitudes, tanto para o bem como para o mal. O próprio Jesus, como pessoa, como gente, como ser humano, ele se espantou, né? É uma linguagem nossa. Ele ficou perplexo de ver determinadas questões e ações do ser humano. Por exemplo, aquela senhora que diz, Jesus, minha filha, ela era uma cananeia. Jesus, minha filha está horrivelmente endemoniada. Tenha compaixão. E Jesus olha para aquela mulher e diz, olha, eu não fui mandado para os estrangeiros, eu fui mandado para os filhos de Israel. Aí ela insiste e ele diz assim, olha, não é certo que se dê o pão dos cachorrinhos, dos filhos, e dê aos cachorrinhos. Ele fala aquilo, né? Não é certo que tire o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. E ela humildemente disse, ó Senhor, os cachorrinhos também alimentam-se das migalhas que caem da mesa do seu dono. E Jesus diz, eu não achei tamanha fé em Israel. Então é um ato de bondade que chama a atenção do ser humano. Não chama a atenção do eterno, porque o eterno é o eterno. O eterno, ele vê antes de tudo acontecer. Mas Jesus, como sangue, carne e sangue, ele ficou impressionado com determinadas ações que os seres humanos fazem, tanto para o bem quanto para o mal. Uma outra ação maravilhosa é a ação daquela viúva pobre, que ela vai e leva todo o seu sustento e entrega no templo, né? E Jesus está lá, olhando para tudo, conhecendo todos os corações, e ele diz, olha, essa senhora deu mais do que todos, essa é a conta de Deus. E chamou a atenção de Jesus, porque ela deu todo o seu sustento, embora fosse algo insignificante para os homens, mas para Deus não. Então o ser humano, ele faz coisas que são significantes e coisas que são insignificantes. Coisas que nos traz indignação e coisas que nos traz alegria, esperança do que se pode acontecer. O fato aqui no Salmo 73
É que é uma história muito interessante. Esse salmo não é de Davi, ele é dos filhos de Asaf. Ele era possivelmente levitas. E então ele entra no templo. Ele começa a observar a riqueza dos ímpios, começa a observar os deleites dos ímpios, dos incrédulos. E ele vê que os incrédulos são bem abençoados. E ele começa a invejar, ele começa a querer, ele começa a interrogar a si mesmo, ele começa a olhar para si, olhar para o ímpio, olhar para Deus, e ele começa a querer estar no lugar do ímpio, porque naquele momento ele observa que servir a Deus, respeitar as leis de Deus, não estava trazendo resultados, na ótica dele, resultados positivos. E ele observando assim, estou cansado. E veja como é que o salmo começa. O reverendo Ludgero Bonilha, ele diz que este salmo ele começa com a conclusão do próprio. E eu escutei a pregação do reverendo Bonilha, o Ludgero Bonilha, e eu repliquei a pregação dele, né? Eu preguei, quando eu prego este salmo, eu não prego uma pregação assim, né? Uma pregação que eu escutei do reverendo Ludgero Bonilha e aprendi essa pregação. Mas ele fala que esse salmo começa com a conclusão do próprio. Ele diz assim, olha, com toda certeza, Deus é bom para Israel, ou seja, para todos quanto cultivam um coração sincero. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por um pouco não escorreguei. Ele diz assim, olha, eu estou concluindo uma questão, eu quase caio, eu quase sou enganado, eu quase me decepciono, eu quase me desvio, quase eu deixei, por um pouco. E aí ele diz assim, olha, porquanto eu acumulava inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dos ímpios. Eles não passam por crises e sofrimentos e têm o corpo esbelto e saudável, né? Ele começa a filmar, ele começa a observar os ímpios e ele é induzido a ter inveja e ele passa a ter inveja e ele, nessa conclusão, que é o salmo começando, ele diz, olha, por um pouco eu não me desviei. Mas ele diz uma coisa interessante, olha, a minha sorte foi que eu me calei, eu não falei aos meus, porque se eu falasse, talvez contaminaria muito mais, a desgraça seria maior. Eu não vou pregar o salmo todo, mas eu quero só ressaltar de fato o versículo 23, que diz assim, aliás, versículo 25, a quem tenho eu no céu senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto de ti. Aí, depois que ele entrou no templo, Deus, na sua eterna graça, deu a ele, de fato, a visão correta, a cosmovisão, né? A visão que nós devemos ter do que é certo, do que é errado, de quem são os justos, de quem são os ímpios, o que acontece com um, o que acontece com o outro. Então ele passa, naquele momento, a entrar no templo. Ele entrou no templo e Deus, na sua eterna graça, revelou para ele, pela Santa Palavra, quem é de fato. Então, e a conclusão é essa, né? A conclusão que ele tem é essa. A quem tenho eu no céu senão a ti? Eu não tenho nada além de ti. E na terra, nada mais desejo além de estar junto de ti. É interessante que a Bíblia nunca diz que nós devemos buscar coisas, mas buscai o Senhor, buscai a Deus, né? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e essas outras coisas vos serão acrescentadas. A ordem sempre é buscar o Senhor. A nossa riqueza, desculpa, a nossa riqueza não está nas coisas de Deus, na apoteose de Deus. A nossa satisfação não está em objetos, em poder, em status, não está em divisas. A nossa felicidade, a nossa satisfação, a alegria, a paz da nossa alma
ela está em uma pessoa. E o salmista, ele tem essa conclusão. Tem essa conclusão que, de fato, é ele. E quando ele está conosco, não importa o momento que nós estamos passando, ou um momento de grande fartura, ou um momento de grande escassez, que falta tudo. Mas nós estamos com ele e isso nos traz paz e felicidade. O texto que nós muito usamos é: tudo posso naquele que me fortalece. E aí Paulo diz no texto: olha, eu aprendi a viver na fartura e aprendi a viver na escassez. Eu passei fome, eu jejuei porque não tinha o que comer, mas ele sempre me fortaleceu. Ele sempre esteve comigo, porque a minha alegria, a minha paz está no Senhor. O Davi, quando pecou, ele disse: Senhor, não retira de mim o teu espírito. Ele não estava se importando com o reino, com o império, não, ele era o Espírito de Deus. Então Deus é a nossa riqueza. E de repente, quantas pessoas estão fora de Deus, distantes de Deus, porque se decepcionaram. Se decepcionaram com pastores, se decepcionaram com presbíteros, com diáconos, se decepcionaram com a igreja, se decepcionaram com pessoas, se decepcionaram com ritos, se decepcionaram porque a sua oração não foi respondida segundo o que se queria. Pessoas que enterraram Deus. Eu lendo uma certa vez, uma revista, já tem muito tempo essa revista que eu li, e eu tive o privilégio de conhecer essas duas pessoas. Uma pessoa disse assim: eu encontrei com Deus em Auschwitz. O rapaz falou, o homem, né? Eu encontrei com Deus em Auschwitz, né? Que é o campo de concentração. E a mulher contemporânea diz: eu enterrei Deus em Auschwitz. Então ele entrou incrédulo em Auschwitz e saiu cristão, saiu crente, saiu em paz, saiu alegre, saiu feliz, porque ele encontrou Deus em Auschwitz. Ela entrou crente, todos os dois são de descendência judaica, são judeus. Ela entrou crente em Deus e saiu incrédula. Eu enterrei Deus em Auschwitz. E ela diz o seguinte: olha, se Deus existe, Auschwitz não poderia existir. Mas como Auschwitz existiu, Deus não existe. Mas, olhando para a história dos dois, e eu tive esse cuidado de ver algumas questões, ele era um homem que ele ajudava pós-guerra. Ele era um cara que ajudava pessoas, começou a estudar, estudou, e ele era professor de faculdade, e ele ajudava pessoas pós-guerra a se recuperar dos traumas. E era melancólica, doente, de alma. Então, gente, eu não posso falar de coisas, mas eu posso falar do Senhor das coisas. Deus, o nosso refúgio, socorro bem presente. Deus, que não poupou Jesus e deu por nós, quando éramos pecadores, inimigos dele. Quando nós reivindicamos de Deus, que é errado reivindicar, em todo sentido, e se tem essa teologia de dizer: eu quero reivindicar. Reivindicar o quê? Quem é você para reivindicar? Nós não reivindicamos de pessoas menores, quanto mais do Todo-Poderoso. Não, nós recebemos dádiva pela sua eterna graça e bondade. Então não se reivindica do Todo-Poderoso. Então tem pessoas que se decepcionaram porque reivindicaram de Deus, colocaram Deus na parede. Quem? Por favor. Então, há tantas pessoas decepcionadas. Mas nós precisamos entender que Deus é o Senhor. E o presente de Deus para nossas vidas não é emprego, não é saúde, não é roupa, não é trabalho, não é conquistas. Não. Isso tudo é supérfluo em comparação ao tesouro maior, a nossa alma. Porque Ele nos amou, a quem Ele amou, quando nós estávamos perdidos, indignos. Passamos a ter dignidade de salvação não por nós mesmos, não por conta das nossas esmolas, não por conta da nossa bondade, não por conta da nossa educação, não por conta da nossa ternura. Não, é porque Ele nos amou com amor eterno. Porque nós não tínhamos merecimento nenhum de estarmos em sua presença. E Ele voluntariamente, graciosamente, graça é favor não merecido. Graciosamente Ele nos amou quando nós éramos pecadores, quando éramos indignos.
Porque Deus é santo, perfeito, e ele não aceita menos que perfeito. Aí tem gente que se acha o bambambam. Na verdade, todos nós, sem Cristo, merecemos o inferno, merecemos a morte eterna. Mas em Cristo nós nos tornamos merecedores, filhos, por causa do fato, do ato, do próprio amor de Deus. Então nós podemos repetir como o salmista repetiu: a quem tenho no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Isso. Nós devemos buscar esse Deus em compaixão, piedade, misericórdia, clamor. E se ele não dá aquilo que nós queremos? Porque muitas vezes nós queremos coisas, não tem importância. Morreremos com ele. Podemos falar isso? Provar na Bíblia? Na história do povo de Deus? Hebreus capítulo 11. Os heróis da fé, homens e mulheres foram cerrados ao meio. Viveram errante, peregrinos. Mas não ardaram da fé, não desistiram da fé. Pessoas foram mortas. Isaías, segundo a tradição, foi cortado ao meio. Profetas foram mortos. Todos os apóstolos, com exceção de João, foram mortos por causa da fé. No primeiro século da era cristã, eu estou aqui falando na internet, não se falava. Você estava dentro das catatumbas, dentro dos cemitérios. Era assim a cristandade. Quantos irmãos nossos morreram no teatro de Roma, sendo esquartejados pelos leões? E eles não oraram? E eles não tinham fé? Sim, mas eles tinham algo que estava acima de tudo aquilo, que era Deus. Deus era a sua herança, Deus era a sua riqueza, Deus era o seu consolo, Deus era o seu baluarte. Eu não estou dizendo que nós vamos cruzarmos os braços, não estudarmos. Não, nós temos que estudar, temos que trabalhar, temos que lutar, temos que nos esforçarmos. Temos tudo isso, a Bíblia nos diz. Bater com a formiga preguiçoso. Mas a questão é que a insatisfação humana, ela é tão grande em todos os sentidos, não simplesmente no sentido financeiro, mas em tantos outros, que muitas pessoas se decepcionam com Deus. Muitas pessoas deixam Deus. Esse homem aqui, o salmista, os filhos de Asaf, disse: por um pouco eu não me escorreguei, por um pouco eu não profanei, porque eu comecei a ter um olhar diferente. Ao invés de olhar para o eterno, para a aliança de Deus, para a palavra de Deus, que nos mantém, que nos instrui, que nos ensina, começou a olhar para coisas que vão perecer, coisas que vão se acabar. Um dia nós estaremos diante do Todo-Poderoso. E aí, muitas pessoas que não acreditam, eu quero saber de um dia, eu quero saber do aqui e agora. Queira saber do aqui e agora. Não tem importância. Mas nós que somos cristãos, nós vivemos hoje entendendo que somos peregrinos e que nós estamos caminhando para a eternidade de Deus. E foi isso que ele preparou. Do Gênesis a Apocalipse, a história é a mesma, a conclusão é a mesma, a faina é a mesma, a labuta é a mesma, a esperança é a mesma. O texto não se contradiz. Nós estamos, mas não somos daqui. E assim devemos viver na esperança de Cristo, com Ele, para o louvor da sua glória. Nós vamos ficando por aqui. Se Deus quiser, amanhã estaremos mais uma vez transmitindo o Triunfo da Graça, que é um programa da Igreja Presbiteriana Distância. A Igreja Presbiteriana Distância fica na rua Agumecindo Bessa, 124. Os cultos são dia de quinta-feira, às 19 horas, portanto, hoje, e aos domingos, às 9 horas da manhã e às 18 horas e 30 minutos. Vocês são todos nossos convidados especiais. Mas quero concluir dizendo, como sempre, você pode conhecer a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse e não conhecer Deus e nem amá-lo. Mas é impossível você conhecê-lo, amá-lo, se você não conhecer a Sagrada Escritura. Portanto, leia a Bíblia. Procure uma igreja evangélica, porque a Igreja Presbiteriana do Brasil não é a Arca da Aliança. Jesus é a Arca da Aliança. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Leia a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Você pode viver sem Jesus, mas é terrível morrer sem Ele. Até uma outra oportunidade, se assim Deus nos permitir. Águas tranquilas refrigera minha alma.
guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome.